Olá, estamos começando o nosso último programa do ano. E é bem verdade que tivemos um ano bastante atípico, não só no campo do audiovisual, mas em diversos setores da nossa sociedade. Ainda assim, o Audiovisual Potiguar continuou firme e forte em sua missão. Exemplo disso é o curta Sideral, produção potiguar de 2021, selecionado para o Festival de Cinema de Cannes e representante do Rio Grande do Norte em diversos festivais de cinema nacional e internacionais. Muitos filmes foram produzidos em 2021 e exibidos aqui na tela do Olhar Independente. Coisa que ficou comprovada nesses tempos pandêmicos, sombrios e de tantas incertezas foi que a arte alimenta e salva. Afinal, foi ela que nos fez companhia nos momentos de maior isolamento social. E é sobre isso que trata o curta De Live em Live na Janela. Mas antes de assistir, vamos conversar com Rosália Figueiredo, diretora do curta. Olá, uma alegria estar aqui no Olhar Independente, do lado de cá, né? O curta ele foi idealizado a partir de uma temática, de um evento que iria acontecer, onde deveria ser realizado filmes com a temática arte como respiro. Então eu fui provocada por essa temática e tive a ideia de realizar um curta em plena pandemia, porque ele foi todo feito, todo produzido em plena pandemia. Aí entrei em contato com o Isla, que seria a voz, seria a narradora do curta, e com Rosane, que faria a edição. Produzir já é uma façanha, já é difícil. E produzir na pandemia, aí foi mais difícil ainda. Então nós conversávamos, eu e o Isla, conversávamos pelo celular, fazendo chamada de vídeo, pela internet. Então, aceito o desafio de realizar. Mandei o texto para ela gravou e as imagens foram feitas de forma caseira mesmo, Vocês vão perceber que tem algumas fotografias. Eu saí para fotografar num momento também bem difícil da pandemia, As ruas vazias. É estranho, ver Ponta Negra, por exemplo, sem ninguém, Aquela imensidão de areia, de mar, sem ninguém. Então nós utilizamos fotografias e algumas imagens que fizemos. O Isla fez a gravação na casa dela, eu fiz algumas gravações aqui de minha janela e usei também recursos de fotografias e imagens também de arquivo que queriam casar, queriam, como é que posso dizer, que estavam em consonância com o texto para compor aquilo que nós queríamos dizer. Quando ele ficou pronto, ele não deu mais tempo de colocar no evento, que eu falei no início, que era Arte como Respiro. Mas surgiu uma oportunidade de enviar para o festival que estava acontecendo em Mossoró, o Quarentene-se. E os filmes que deveriam ser enviados tinham que ser produzidos na pandemia, tinha que ter a temática da pandemia. E enviamos o nosso De Live em Live na Janela, e ele foi contemplado, ele ficou entre os 10 melhores, e recebemos um troféuzinho, que é esse daqui, que está aqui atrás. Ele também foi exibido recentemente no COCAL, que é o Colóquio de Cinema e Arte da América Latina. Dentro do COCAL ele foi exibido no dia destinado ao tema Mulheres no Cinema, Estado da Arte. Então foi muito interessante exibir para um público não só do Brasil, mas da América Latina, e tivemos uma grata surpresa que tinha sido feita uma análise sobre esse curta, porque quando produzimos a gente nem sabe, a gente tem uma intenção, mas não sabe como isso vai chegar ao telespectador, ao espectador. Então foi muito gratificante exibi-lo para um público além do Brasil. Fazendo esse gancho com esse evento que ele foi exibido, a equipe do Live em Live na Janela é estritamente, totalmente feminina. Eu que faço roteiro e direção, o Isla que apresenta e faz imagem, eu também faço imagem, Rosane faz edição e som. Então foi, digamos, as 3 Marias, não somos Marias, mas foram 3 mulheres que realizaram esse curta,
que, como eu disse, eu chamo ele de um videoclipe poema. É interessante produzir na pandemia, né? Porque ficou claro como a arte, né, é o respiro. Né? Quem não se alimentou durante a pandemia, durante os momentos mais pesados da arte? Um livro que leu, um filme que assistiu, né? Um poema que deixou se envolver, uma música que escutou. Então, assim, a arte é mesmo a que nos salva da vida. É isso. De live em live na janela. A terra parou, gritou Raul. Parou? Não parou. Parou? Ou não parou? Perguntou Manuel. Olha a janela. Vê como o céu está lindo, sugeriu Luiz. Hoje tem Deus e o diabo na terra do sol, indicou Glauber. Chama agora! Satanás! Os dias foram se indo, Rosinha olhando da varanda, nem sente o tempo passar. Mas ele passa, ele passa, ele passa, já passou. E a gente quer o quê? Comida, diversão e arte. Tem live hoje. Liga a TV, coloca no YouTube. Cadê meu celular? O show começou no Instagram, no Face também. Com que roupa eu vou? Pergunta a Seixas, ou a Bandeira, a Gonzaga ou a Rocha, a esse povo todo que estão contigo desde o início da quarentena. Eu sei a roupa que eu não vou. E agora vamos bater um papo com Carlos II, diretor do filme Sideral. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo, Carlos II, ao Olhar Independente. Olá, Érica, tudo bem? Como é que você está? Prazer estar aqui no Olhar, incrível, né? Pois é, e a gente fica muito feliz, né, de estar encerrando esse último programa da temporada 2021 do Olhar Independente, e a gente encerra, assim, muito bem, com chave de ouro, né, com um filme tão bacana, um curta-metragem produzido durante este ano, né, aqui no Rio Grande do Norte, e que participou do Festival de Cannes, e aí está com uma carreira aí de festivais, assim, muito bacana, e é com muita satisfação que a gente conversa, né, sobre essa produção. E a gente começa pelo início, né, Carlos? Como é que surgiu essa ideia deste roteiro? Tá. Na verdade, o roteiro surge no começo do ano passado. Logo quando começou a pandemia, aquele período que a gente ficou muito sem saber, de fato, né, extremamente temeroso com o que poderia acontecer, né, sabe que houve, né, a pandemia fez esse arrastão aí, né, de mortes e coisa do tipo, mas naquele momento a gente estava ainda sem entender os caminhos que seguiam essa pandemia, então todo mundo, quem podia, claro, tinha condição, ficou em casa, né, e eu fiquei uns 3 meses ilhados, assim, de fato, né, a universidade estava parada, enfim. E nesse período, eu sou, né, eu tô 4 anos aqui em Natal, né, eu sou de São Paulo, morava em Minas, e me mudei para cá em 2017. Então, por mais que você tenha amizades, a família está longe, as pessoas ficaram distantes, você acaba ficando mesmo isolado de fato, né? E eu comecei a trabalhar bastante, pensar projetos, escrever roteiros, né, desenvolver alguns projetos para o futuro. E dentre esses projetos, eu comecei a escrever argumentos para uma série que chamaria Estranho Familiar, que é um conceito freudiano. E eram sobre famílias, sobre situações familiares, assim. E dentro dessas pequenas histórias, Sideral
era uma delas. Nem me lembro se o nome era Sideral na época, mas era um dos episódios. E a série acabou não indo para frente, né, por questões, né, particulares, ou mesmo por conta do próprio processo em si. E eu decidi pensar esse roteiro, nesse argumento, e desenvolver ele num roteiro para um curta-metragem. E aí fiz esse processo, desenvolvi esse roteiro, e apresentei para o Pedro Fiuza, que é um produtor aqui de Natal, né, da Casa da Praia, junto com a Mariana Ardi, e eles se interessaram pelo projeto e a gente começou a pensar caminhos para poder realizá-lo, né. Inicialmente a gente faria no que a gente chama de brodagem, né, a gente ia juntar a turma e tentar fazer do jeito que fosse possível, mas logo em novembro, quando a gente pensou em filmar, isso do ano passado, né, a pandemia, né, ganhou uma intensidade maior, assim, eu já fazia uma previsão de que a coisa ia ficar um pouco mais complicada. A gente decidiu segurar, foi quando nesse momento surgiu o edital da Aldir Blanc, e a gente decide mandar o projeto, pensando principalmente na equipe, né, de como remunerar melhor as pessoas, a produção, e a gente foi selecionado na repescagem. Isso é interessante, porque teve a primeira seleção e depois sobrou uma grana, e aí eles chamaram mais projetos, então a gente foi selecionado na repescagem da Aldir Blanc, e aí conseguimos filmar em janeiro, assim, o projeto. Então esse foi o processo, assim, né, um processo um pouco lento, porque também o período demandava, mas foi muito interessante, porque também esse tempo me ajudou a construir um roteiro, uma história um pouco mais sólida, né, um pouco mais profunda, né. E o curioso é que, assim, foi um filme 100% produzido na pandemia, né? Desde a ideia da criação, como você disse que foi pensando no início do ano passado. A gente conversou, inclusive, no ano passado, né? Que eu perguntei para todo mundo. Na verdade, só perguntei para a galera do audiovisual aqui do estado, quem é que estava com ideias, com projetos. Você era um deles que respondeu, eu tô. Então, todo mundo estava com ideias, pensando, né? Esse tempo também complicado da pandemia, mas também foi um tempo que nos obrigou a ficar nessa reclusão, mas também nos fez, principalmente quem trabalha com criação, né? Foi um tempo que também foi produtivo para poder desenvolver um pouco desses projetos, né? Eu acho que os momentos de crise, quem trabalha com arte, assim, inevitavelmente está suscetível, né, sensível aos momentos de crise políticas, sociais, né, e a gente viveu um momento de crise política, vive ainda, né, um momento de crise política, social, econômica, então, assim, e sanitária. Então, é natural, né, de uma certa forma, é natural que esse período reverbere na gente, e que, de alguma forma, a gente tente responder isso, né, a isso. A gente tente responder a esse momento e com o que a gente sabe fazer, né? Eu sou professor da universidade, mas vivo, né, há muito tempo trabalhando, sou diretor, trabalho com cinema. Então, obviamente, isso ia chegar de alguma forma no meu trabalho, né? Então, acho que é por aí. Acho que era necessário também de como entender, ou de como tentar traduzir, ou dialogar com esse processo, com esse momento. E eu acho que Sideral faz isso de alguma forma, né? Ou de uma forma bem contundente. Acho que o filme fala, ou pelo menos apresenta um Brasil ou uma situação que não é só localizada, nesse tempo e espaço. É um filme que também dialoga com um Brasil mais amplo, um Brasil histórico, um Brasil de desigualdade, um Brasil violento, um Brasil machista, um Brasil militaresco. Então, acho que tem todas essas camadas ali, né? E talvez estar nesse momento de crise absoluta ajudou, né, na construção de um roteiro, de um argumento que tivesse esse perfil, né, essa construção narrativa. Você tem uma larga experiência com produção cinematográfica, né? Como você mesmo disse, já vem de São Paulo, de Minas, e agora morando aqui no estado e produzindo também, já tinha produzido já outros curtas aqui, né? Antes de Sideral, mas foi uma experiência 100% na pandemia, repito. E aí, quanto à produção, o que é que mudou tanto? Quais foram os desafios de se produzir durante a pandemia, né? Eu acho que todo mundo acho que produzir cinema, né, realizar, né, trabalhar com cinema no Brasil é um desafio constante, né? A gente vive num país, e principalmente nesses últimos 3, 4 anos, um país que praticamente anulou os investimentos, né, em arte de forma geral, mas o campo do cinema, né, do audiovisual foi muito abalado. Então a gente percebe que a falta de investimento propicia dificuldades naturais, porque fazer cinema, trabalhar com cinema é uma atividade cara, né, porque demanda muita gente,
então demanda equipamentos, então você precisa de investimento, né? Isso é fato. E a gente percebia um movimento muito interessante da construção, né, de uma cinematografia bem ampla no país, que aos poucos foi sendo destruída, né? Como a gente percebe a fragilidade que a gente vive hoje. Mas quando você está numa pandemia, isso aí, né, essa situação se agrava ainda mais, porque existe um risco eminente que a gente sabe que é um risco de contágio e, por que não, de morte, né? Então, assim, a gente tentou ao máximo mesmo escolher o melhor momento para poder filmar, né? O melhor momento que a gente fala onde a curva estivesse muito mais baixa, porque a necessidade de filmar era gritante, essa coisa de dizer algo, de produzir, né? Mas a busca também né, por proteger a equipe, por trabalhar com uma equipe mais reduzida, né, por trabalhar em locações mais controladas, seguir os protocolos que naquele momento eram necessários. Então, acho que até por conta disso, a Lei Aldir Blanc nos ajudou nesse sentido também, porque a gente teve um pouco mais de recurso para poder investir um pouco mais, né, nesses protocolos que eram muito necessários. E aí a gente percebia mesmo, a Priscila, por exemplo, que é a atriz principal do filme, era a primeira vez que ela estava saindo de casa praticamente para filmar depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia, né? Então, assim, praticamente todo mundo ali estava filmando pela primeira vez depois que tinham entrado nesse período de pandemia. Então, havia sempre uma apreensão, né, nesse sentido. Mas havia um desejo muito grande de todos ali, de todas, de participar, de fazer, né, de se sentir de novo dentro de um set, dentro de uma produção audiovisual, dentro de uma produção cinematográfica, e percebiam né, que pelo roteiro e pela própria construção que vinha sendo feita, que havia uma potência ali, algo que pudesse ser de fato compartilhado. Me diz uma coisa, Carlos, agora vamos falar sobre a participação de vocês no Festival de Cannes, né? Como é que foi essa experiência para vocês? Você, enquanto realizador, também foi a primeira vez que você foi ao festival ou você já conhecia? Não, eu nunca tinha ido. Claro, eu conhecia, né? Acho que é o festival mais importante do circuito cinematográfico mundial, talvez o mais antigo. Mas eu nunca tinha participado, nem como público, assim, nunca tinha ido a Cannes. Já tinha participado de alguns outros festivais importantes na França, no FID Marseille, que acontece em Marseille, Clermont-Ferrand, que é um festival de curtas muito importante, tinha circulado em outros festivais com outros filmes, mas também para mim foi debutante, assim, foi um momento de encontrar pela primeira vez esse território, que é um território histórico, né, do cinema mundial, assim, é mágico, assim, é um lugar que carrega né, uma energia e acho que é isso, ela está marcada por uma história do cinema ali, né? Quantos e quantos diretores e diretoras passaram por ali, produtores, e ainda passam, né? Atores, atrizes, equipe técnica. Então, você está no meio de um grupo, de um evento como esse, é extremamente gratificante, assim, de fato, como a gente brincava assim nos bastidores, é zerar o jogo, que a gente chama, né? Você chegar num lugar onde você sempre sonhou, né? E com uma produção aí apresentando um filme que está à altura do festival, né? E a gente percebeu isso lá, né? O filme foi super bem recebido, assim. Eram 10 curtas-metragens, todos foram exibidos no mesmo dia, uma sala lotada para mais de 1.500 pessoas. Havia um protocolo muito rígido, né, lá em Cannes também, e esse protocolo ajudava a gente a ter um pouco mais de tranquilidade, até para andar sem máscara em algum lugar, assim, porque a gente testava a cada 48 horas e era obrigado a andar com o teste positivo, né, negativo, durante as sessões, e é isso, né? Então, perceber que o nosso filme chegou num lugar como esse, né, num festival tão almejado, assim, por, né, um número enorme de realizadores, você pensar que eram 3.800 inscrições e foram 10 filmes selecionados, isso já é um grande prêmio, né? E vivenciar essa experiência. Eu acho que quem estava lá, né, da equipe, que foi eu, Pedro, o Matheus e a Mari, né, a gente, acho que teve às vezes é até difícil materializar, dizer de fato o que é cada coisa ali, sabe? Como é que é esse sentimento? Porque é um estar ali, se sentir, pertencer àquele espaço, de vivenciar aquela experiência, é algo meio mágico, assim, principalmente para nós, né, que somos realizadores, que trabalhamos com cinema.
Então foi uma experiência única, assim, né? Por mais que a gente volte lá e a gente espera voltar com outras produções, com outros trabalhos, né? Por mais que outras pessoas, amigos, voltem, a gente sabe que esse primeiro encontro, assim, ele é muito significativo, né? Marcou, né? Marcou já para a história nossa do cinema aqui no Rio Grande do Norte, né? Com certeza vai ficar na nossa história como o primeiro curta-metragem produzido em solo potiguar, né? E indo concorrer com mais outros 9 filmes, né? Num festival tão importante como o de Cannes. Então, parabéns mesmo para vocês, para toda a equipe, né? E aí vamos já emendando falando do sucesso do filme que está participando, né? De outros festivais. Há pouco foi exibido no Festival de Cinema do Rio de Janeiro, né? E aí está com uma trajetória aí para concorrer a outros festivais. E quais são os planos de vocês mais para a distribuição do Sideral? Tá. A gente tem uma parceria de distribuição e de produção, né? É uma coprodução com a França. Então tem dinheiro público brasileiro e francês, e toda a parte de distribuição internacional, quem está fazendo são eles têm um know-how muito grande para isso, e nós estamos fazendo a distribuição interna no Brasil. Claro, depois que você entra num festival como Cannes, a tendência é que as portas se abram, né, para o filme, e isso tem acontecido, né? Recentemente a gente exibiu o filme também em Chicago e ganhou como melhor filme dentro do festival, e o fato de ter ganhado no Festival de Chicago o prêmio de melhor curta garante para nós o que eles chamam de entrada para disputar uma das vagas do Oscar, né? Do Oscar de curta-metragem, porque tem uma categoria de curtas de ficção também dentro do Oscar. Eu acho que esse é o nosso foco agora. A gente vai trabalhar durante esse próximo ano inteiro, buscando mais alguns festivais que tenham esse perfil, né, que sejam festivais de ponta, que a gente chama. Que existem um número de festivais que são vinculados ao Oscar, né? Eles chamam de Qualify, uma média de 80 festivais aí no mundo. E nós já participamos de pelo menos uns 7 e ganhamos um. Então, isso já dá, né, dá para nós um cartão de visita muito bom para quem sabe sonhar também com esse passo além, vou chamar assim. Claro, fazer o filme circular também no Brasil, né? Já está... como você mesmo disse, a gente participou do Curta Cinema, que é também um dos festivais que está associado ao Oscar, e nós ganhamos o prêmio Canal Brasil. Então a gente vai exibir o filme dentro do Canal Brasil, que é um canal de TV, né, muito importante para o cinema nacional. Então já é uma ótima resposta também já no primeiro festival que a gente exibe no Brasil, né? A gente vai agora fazer uma turnê maravilhosa pelo Nordeste, passando por Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, possivelmente Maranhão, mas também na Paraíba. E aí agora é aguardar, continuar mandando o filme para outros festivais, esperar que ele circule e já começar a pensar no próximo, porque quem trabalha com cinema sabe que não dá para ter um projeto só para a vida inteira. Então a gente, né, já começa a pensar novas aventuras aí. Com certeza, aí já várias ideias da série, né? Que seria uma série, já virou um curta, então deve ter muitas ideias aí de outros curtas, até mesmo dentro dessa proposta da série, né? E aí eu já ia perguntar, né? Os projetos futuros, então aí já estão aí bem encaminhados e várias ideias, né? Espero que a gente consiga, porque é isso, né? Esse é um momento muito, muito complicado, né? Quando fazer um curta-metragem, uma produção menor, requer menos grana, você consegue tirar uma equipe aí 4 dias para filmar. Quando você tenta alçar, né? Quando você tenta ganhar voos mais amplos, né? Pensando num longa-metragem, a gente depende muito desse incentivo. Então, a gente tem agora também trabalhado em cima desse diálogo com o poder público local e regional, né? Para que eles também percebam, eu acho que eles já perceberam a importância, o impacto que tem uma produção realizada, né, na região, com incentivo daqui, que possa, de fato, ter chance de circular, que possa, de fato, ter chance de apresentar o que, né, as produções, o processo criativo, toda a parte, apresentar o que, né, a cultura, a arte, né, do estado, local, regional. Então, a gente tem percebido esse movimento e a gente espera que o Sideral possa trazer, então, um pouco mais de fôlego e oxigênio para a gente continuar produzindo. E vamos seguir. Acho que é super importante continuar também o trabalho na universidade com os alunos, que são, né, a próxima geração nossa aí, que vão estar também produzindo, que já estão saindo aí, brilhando, fazendo grandes trabalhos, realizando curtas, já estão pensando em projetos de série. Então, acho que tem todo um movimento aí que já venha antes, claro, de eu chegar, e que quando
a gente soma forças, isso não para, né? Essa onda segue. Com certeza, você veio muito a somar aqui no Audiovisual do Estado e na universidade, né? E, assim, Sideral, como eu disse, marca, né, a história do cinema potiguar e está tendo uma repercussão muito positiva, né? Então, estimula tanto vocês, a equipe, como tantas outras pessoas a produzir, esses alunos de comunicação, né, que estão na universidade fazendo audiovisual, ganham um fôlego a mais, né, para pensar em produzir e já pensar profissionalmente, né, e também até para o poder público, né, poder público, iniciativa privada, para ver o quanto que é importante o cinema e o quanto que a gente pode ir longe, né? É isso, acho que essa troca, né, como eu falei, é super importante. Eu acho que a participação de vocês, né, que olham pela nossa cultura, né, acho que isso tudo contribui. Então, é isso, é seguir produzindo, seguir realizando, trocando a experiência e mantendo esse movimento. Né? Vamos em frente aí, porque tem muita coisa ainda para ser realizada, muita coisa para ser criada, produzida, distribuída, e o Estado só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. Pois é, e aí a gente vai exibir, né? O filme, como está participando de festivais, já tá. Então a gente não vai poder exibir ele na íntegra, né? Mas a gente vai exibir o trailer aqui para dar um gostinho às pessoas para assistirem, certo? E mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite. Espero voltar aí em breve com outras produções, outras discussões. Olha aqui o negócio. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A temporada 2021 do programa Olhar Independente fica por aqui. Agradecemos a sua audiência ao longo deste ano e esperamos nos encontrar em 2022. Que seja um ano de muita paz, saúde, boas ideias e belas imagens. Tchau, tchau!